Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e hoje eu quero falar com você sobre as lições que nós podemos extrair dos chamados salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios são um grupo de salmos dentro do inário judaico que recebe esse nome porque neles nós encontramos servos de Deus do Antigo Testamento invocando a maldição divina, a condenação divina, o juízo de Deus sobre pessoas cruéis. E justamente por causa disso, nós encontramos pessoas que consideram estes salmos como fazendo parte de uma ética pré-cristã, uma ética inferior à ética do Novo Testamento. Essas pessoas afirmam que estes salmos não se encaixam com a ética neotestamentária, mas isso não é verdade. Em primeiro lugar, porque nós encontramos no Novo Testamento estes salmos sendo citados. Nós encontramos mais de uma vez os salmos imprecatórios sendo mencionados, inclusive as suas partes, as suas porções imprecatórias. E em segundo lugar, porque nós encontramos também imprecações sendo feitas no Novo Testamento. Nós encontramos, por exemplo, o próprio Jesus fazendo imprecações. Mas alguém pode dizer, Jesus era Deus, então ele poderia fazer imprecações. Porém, devemos nos lembrar que Jesus era Deus feito homem. E como homem, ele não pecou em nenhum momento. A Bíblia nos diz que nele não se achou dolo nem engano algum. Logo, as imprecações feitas por Jesus foram consideradas santas. Além disso, nós encontramos também imprecações do apóstolo Paulo, imprecações dos crentes no céu. Em terceiro lugar, em nenhum momento dessas orações, nós encontramos os servos de Deus pedindo para que Deus os ajude a fazer justiça com suas próprias mãos. Mas muito ao contrário, eles estão sempre pedindo para que Deus intervenha, para que ele o faça diretamente ou use alguém, mas que ele haja, fazendo cessar a maldade, destruindo a maldade e fazendo com que a justiça prevaleça. Em quarto lugar, o teor dessas orações não se choca com o mandamento divino para que nós amemos os nossos inimigos, perdoemos os nossos inimigos e oremos pela salvação deles. Por três coisas, devido a três coisas. Primeiro, porque a Bíblia afirma que o amor também não folga com a injustiça, mas ao contrário, rechaça a injustiça, rechaça a crueldade. A segunda coisa é que, como nós já dissemos em um outro vídeo, o amor na Bíblia não é um mero sentimento. O amor na Bíblia é uma atitude, é sobretudo uma atitude. De maneira que nós encontramos, por exemplo, o próprio Davi, que é autor de alguns desses salmos imprecatórios, apesar das orações que ele fazia por causa das injustiças que ele estava sofrendo, sobretudo no início da sua vida, da parte de Saul, agindo com benevolência em relação a Saul. Ele não procurou retribuir o mal com o mal, mas ele orou para que cessasse a injustiça, a crueldade que estava sendo feita e que inclusive estava levando à morte de muitas pessoas. A terceira coisa é que a Bíblia nos manda orar pelos nossos inimigos, nos manda perdoar os nossos inimigos, mas ela também nos mostra que há um momento em que nós devemos orar para que Deus intervenha. Chega uma hora em que nós devemos orar para que prevaleça a justiça, para que o mal seja destruído, para que o mal cesse, para que haja uma retribuição àquele mal da parte de Deus, para que Deus haja naquela situação. Pense, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial. Com certeza, muitos irmãos oraram para que Deus agisse naquela situação, em relação ao que o nazismo estava fazendo. Pense, por exemplo, também nas maldades que foram realizadas durante as ditaduras comunistas, e muitas maldades ainda são feitas hoje em ditaduras comunistas e de outros tipos. E muitas pessoas, com certeza, oravam para que Deus fizesse prevalecer a justiça. O cristão não deve agir com passividade diante da crueldade, do mal, da maldade, da opressão. Não. Ele tem que se indignar com aquela situação. Uma ira santa deve surgir do seu coração.
se ele não se indignar com aquela situação, se ele simplesmente ficar passivo diante daquilo tudo que está acontecendo, se aquilo ali não lhe tocar, não mexer com ele, isso é muito problemático. O cristão tem que se indignar diante da crueldade, diante da opressão. Por fim, é importante dizer que essas orações imprecatórias não se aplicam àquelas situações em que alguém falou mal de você, tratou você mal, alguém agiu com molecagem em relação a você, alguém fez alguma maldade para você no dia a dia. Não se trata desse tipo de situação. As orações imprecatórias se aplicam para aquelas situações de extrema crueldade, de opressão, de tremenda injustiça e opressão sendo realizadas naquele momento que você está vivendo. Ou você está vivendo, ou pessoas que você conhece estão vivendo. Veja, por exemplo, o contexto de um dos salmos imprecatórios, cujas declarações estão entre as mais fortes de toda a Bíblia, o Salmo de número 137. Qual é o contexto deste salmo? Simplesmente a destruição de Jerusalém. E o que ocorreu durante a destruição de Jerusalém? As mães tiveram seus filhos arrancados de seus braços e jogados nas rochas pelos babilônicos, jogados nas pedras, nas paredes. Nós tivemos também, durante aquela tragédia da destruição de Jerusalém, gestantes que foram vazadas por lanças, tivemos enforcamentos, pessoas tiveram seus olhos vazados, pessoas morreram de fome, chegaram a comer ratos e até carne humana, dizem, segundo relatos históricos. Muita maldade ocorreu ali, gente morreu espancada, a cidade foi totalmente destruída, sangue manchou as ruas e os escombros do que sobrou da cidade de Jerusalém. Então veja, foi uma crueldade enorme, foi uma maldade enorme. Esse é o contexto do Salmo de número 137. É verdade que as palavras são extremamente fortes ali, são extremamente desconfortáveis, mas o contexto é esse. Não se trata de uma imprecação que é dada porque uma pessoa tratou você mal, uma pessoa falou mal de você, uma pessoa fez alguma maldade no dia a dia com você. Não, estamos falando de situações extremamente opressoras, de injustiça e de crueldade. Outra coisa, estes salmos também, eles têm uma inspiração divina, porque eles são salmos impulsionados por uma ira santa e justamente por causa disso, esses salmos têm um teor profético. Eles são proféticos, são profecias bíblicas que acabaram se cumprindo. Lembrando que até mesmo no céu nós encontramos orações imprecatórias. É só nós abrirmos a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 10, que nós vamos encontrar uma oração imprecatória ali. Diz Apocalipse que, havendo aberto o quinto selo, foi visto debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E Deus, sabemos pelas Sagradas Escrituras, ouvirá, atenderá essa oração imprecatória. E como fará isso? Queridos, estamos chegando ao final deste vídeo e eu quero lembrar você que não se inscreveu ainda no canal, a se inscrever nesse canal e também a compartilhar esse vídeo ao maior número possível de pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas através deste conteúdo que fazemos com tanto carinho aqui para abençoar vidas, ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.